Você provavelmente já ouviu alguém falar que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, mas poucas pessoas sabem que essa ideia nasceu há quase 500 anos na cabeça de um personagem que parecia improvável para revolucionar a ciência. Até os dias de hoje, ele continua influenciando a medicina, a química, a farmácia e até mesmo as leis que definem se um alimento ou medicamento é seguro para o consumo. Ele viveu numa época em que a ciência ainda nem existia como a conhecemos hoje, um personagem tão brilhante quanto controverso, que desafiou universidades, brigou com autoridades e ajudou a construir a ponte entre a alquimia medieval e a química moderna. Essa é uma daquelas histórias que mostram que as grandes revoluções científicas nem sempre começam com uma descoberta extraordinária. Às vezes elas começam simplesmente porque alguém resolveu fazer uma pergunta diferente de todo mundo. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Eduardo, sou químico e, além de trabalhar na área, gosto de estudar a história da ciência porque acredito que entender como certas ideias surgiram é tão interessante quanto conhecer as próprias descobertas. Afinal, a ciência não foi construída por gênios perfeitos que acertavam tudo. Ela foi construída por pessoas curiosas, cheias de defeitos, vivendo em épocas completamente diferentes da nossa e tentando explicar um mundo que ainda fazia muito pouco sentido. Então, se esse tipo de assunto te interessa, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre vou trazer vídeos como esse contando história de grandes ideias da ciência de um jeito acessível, sem precisar ter formação na área para acompanhar. Além disso, eu também gosto de falar um pouco sobre temas que envolvem o desenvolvimento pessoal. Agora, vamos conhecê-lo. Paracelso. Na verdade, esse nem era o seu nome verdadeiro. Ele nasceu como Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, um nome que provavelmente já explica por que decidiu adotar outro. Em algum momento da vida, passou a se apresentar como Paracelso, uma referência ao médico romano Aulo Cornélio Celso. O significado implícito do seu apelido era quase uma provocação. Paracelso significa acima do Celso. Em outras palavras, ele escolheu um nome que já deixava claro o tamanho da confiança que tinha nas próprias ideias. E conhecendo a personalidade dele, isso faz bastante sentido. Paracelso passou boa parte da vida desafiando aquilo que todos ao seu redor consideravam verdade. Mas para entender por que isso foi tão importante, precisamos imaginar como era o mundo em que ele viveu. Estamos no início do século XVI. A química ainda não existia como disciplina científica. A biologia também não. As pessoas adoeciam sem saber que existiam bactérias, vírus ou qualquer outro micro-organismo. A medicina seguia, em grande parte, ensinamentos herdados da antiguidade, especialmente de Galeno, um médico que viveu mais de 1000 anos antes de Paracelso. Naquela época, acreditava-se que a saúde dependia do equilíbrio entre quatro humores no nosso corpo: o sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Se alguém adoecia, era comum imaginar que um desses humores estivesse em excesso ou em falta. Daí surgiam tratamentos que hoje parecem estranhos, como as famosas sangrias, né? Em que parte do sangue do paciente era retirada na tentativa de restabelecer esse equilíbrio dos humores. E, ao mesmo tempo, existia a alquimia. Quando ouvíamos essa palavra, normalmente pensamos em pessoas tentando transformar chumbo em ouro ou procurando a lendária pedra filosofal. Essa imagem existe por um motivo, mas ela simplifica demais o que era a alquimia, né? Muitos alquimistas estavam genuinamente interessados em compreender a matéria e as suas transformações. O problema é que faziam isso misturando observação com filosofia, com religião, astrologia e simbolismos que hoje já não fazem parte da ciência. Era um período de transição. A observação da natureza estava começando a ganhar importância, mas ainda caminhava lado a lado com crenças místicas. E foi nesse ambiente que Paracelso cresceu. Seu pai era médico e também tinha contato com uma atividade mineradora. Isso fez com que o jovem Paracelso passasse boa parte da infância observando minerais, metais, processos de fundição e transformações que aconteciam nas minas. Enquanto muitos futuros médicos aprendiam apenas pelos livros, ele cresceu vendo a matéria se transformar diante dos próprios olhos. Essa diferença parece pequena, mas talvez tenha moldado toda a maneira como ele passou a enxergar o conhecimento. Quando adulto, decidiu viajar pela Europa. E, em vez de limitar seus estudos às universidades, conversava com mineiros, com ferreiros, artesãos, parteiras, curandeiros e qualquer pessoa que tivesse aprendido algo útil pela experiência. Para ele, o conhecimento não pertencia apenas aos grandes estudiosos, né? A prática também ensinava e ensinava muito. Hoje, essa ideia parece bastante razoável,
mas naquela época ela era quase uma afronta. As universidades valorizavam profundamente a tradição. Repetir fielmente os grandes autores da antiguidade era visto como uma demonstração de conhecimento. Questioná-los podia significar colocar a própria carreira em risco, mas Paracelso não parecia muito preocupado com isso. Quando assumiu um cargo como professor em Basileia, resolveu dar suas aulas em alemão, a língua falada pelas pessoas comuns, e não em latim, como era esperado de qualquer acadêmico respeitável. Pode parecer um detalhe, mas isso representava uma mudança enorme. Era uma forma de dizer que o conhecimento não deveria ficar preso a uma pequena elite intelectual. Pouco tempo depois, entrou em conflito com praticamente todo mundo. Criticava colegas, atacava médicos famosos e chegou até a queimar publicamente livros considerados fundamentais para a medicina da época. E não era porque ele não acreditava, né, no conhecimento antigo, mas ele defendia que nenhuma autoridade deveria estar acima da observação da natureza. Essa postura lhe trouxe tantos inimigos quanto admiradores, mas foi justamente nesse espírito questionador que surgiu sua contribuição mais importante. Na medicina do século XVI, a maior parte dos tratamentos era baseada em plantas. Paracelso começou a defender que minerais e compostos químicos também poderiam ser utilizados como medicamentos. Hoje sabemos que vários dos compostos usados por ele eram perigosos e que muitas das suas explicações estavam erradas. Isso não diminui sua importância, pelo contrário, mostra como a ciência costuma avançar, acertando algumas coisas, errando outras e aprendendo no caminho. O mais interessante, no entanto, talvez nem tenha sido a lista de substâncias que Paracelso utilizava. Algumas delas realmente funcionavam. Outras, hoje sabemos que eram perigosas e muitas simplesmente não resistiriam ao teste do tempo. O que sobreviveu não foi exatamente o conteúdo das suas receitas, mas a maneira como ele passou a pensar sobre elas. Na medicina da época existia uma tendência quase natural de classificar tudo em categorias muito simples. Determinada substância era boa ou ruim, curava ou fazia mal, era remédio ou era veneno. Paracelso começou a desconfiar que essa divisão era simplista demais. Aos poucos percebeu que talvez a pergunta mais importante não fosse o que essa substância faz, mas sim em que quantidade ela faz isso. Pode parecer pequeno, né? Quase uma questão só de jogo de palavras, mas essa pergunta ela muda completamente a maneira de olhar para a natureza. Pensa, por exemplo, na água. Nós costumamos associá-la imediatamente à vida, e com razão. Sem água, simplesmente não existiríamos, ou pelo menos a vida como a gente conhece aqui na Terra. Ainda assim, beber em quantidade exagerada em um curto espaço de tempo pode provocar uma intoxicação grave, sim, e em casos extremos pode até levar à morte. O mesmo acontece com vitaminas, com o ferro presente no nosso organismo e até com o oxigênio que respiramos. Todos eles são essenciais, mas deixam de ser benéficos quando ultrapassam determinados limites. O raciocínio também funciona no sentido contrário. Existem substâncias extremamente tóxicas que, administradas em quantidades muito pequenas e cuidadosamente controladas, tornam-se medicamentos valiosos. Não porque deixam de ser tóxicos, mas porque aprendemos a utilizar os seus efeitos ao nosso favor. E é justamente daí que nasce aquela frase pela qual Paracelso acabou entrando para a história. Embora ela costume parecer resumida como a dose faz o veneno, a ideia original era um pouco mais elaborada. Qualquer substância pode agir como veneno, o que determina isso é a quantidade. Hoje, essa afirmação parece quase óbvia, justamente porque ela foi incorporada à ciência ao longo dos séculos. Sempre que um medicamento passa por testes clínicos para descobrir qual é a dose segura, quando pesquisadores determinam o quanto de um conservante pode estar presente em um alimento, ou quando agências reguladoras estabelecem limites para a exposição a determinados produtos químicos, estão aplicando exatamente esse princípio, sem exagero nenhum. Boa parte da toxicologia moderna nasce dessa forma de pensar estabelecida pelo Paracelso. Isso não significa, é claro, que Paracelso estivesse sempre certo. Como praticamente todo pensador do Renascimento, ele carregava consigo muitas ideias que hoje pertencem muito mais à história do que à ciência. Acreditava em astrologia, misturava conceitos religiosos às explicações médicas e defendia interpretações que acabaram sendo abandonadas com o passar dos séculos.
Julgar essas ideias com os olhos de hoje, no entanto, seria injusto. O que torna Paracelso um personagem tão interessante é justamente o fato de ele ocupar um lugar de transição na história. Ele ainda pensava como um homem da Idade Média, mas já começava a olhar para a natureza com uma curiosidade e disposição para experimentar que lembram muito mais a ciência que surgiria depois. É difícil dizer exatamente onde termina o alquimista e onde começa o cientista, porque no caso dele, essas duas figuras conviviam na mesma pessoa. E talvez seja exatamente por isso que sua história continue fascinante 5 séculos depois. Ela nos lembra que a ciência quase nunca nasce de uma ruptura completa com o passado. Na maior parte das vezes, ela avança de maneira muito mais humana, através de pessoas que ainda carregam antigas crenças, mas que começam a fazer perguntas novas. Foi isso que ele fez, e foi justamente essa mudança de perspectiva que permitiu que seu nome atravessasse os séculos, enquanto tantos de seus contemporâneos acabaram esquecidos. Quando morreu, em 1541, continuava sendo uma figura controversa. Muitos colegas o desprezavam, outros o admiravam profundamente, como acontece com tantos personagens da história da ciência. O seu verdadeiro legado só ficou evidente muito tempo depois, quando outras gerações perceberam que aquela mudança aparentemente simples de perspectiva havia aberto o caminho para uma forma completamente nova de pensar sobre medicamentos, venenos e substâncias químicas. Se você terminar esse vídeo querendo conhecer um pouco mais sobre o Paracelso, provavelmente vai encontrar biografias bastante técnicas e acadêmicas. Eu mesmo procurei uma obra mais acessível para indicar e descobri que praticamente todas as referências consideradas clássicas são voltadas para pesquisadores e historiadores da ciência. Então, em vez de recomendar aqui uma biografia específica dele, eu prefiro indicar para vocês um livro que foi muito importante para despertar o meu interesse pela história da química como um todo. Chama A Colher que Desaparece, né, do Sam Quinn. É um livro muito legal de se ler, cheio de histórias curiosas sobre elementos químicos, cientistas e descobertas que moldaram o mundo moderno. Não é um livro sobre Paracelso, mas é um daqueles livros que fazem a gente se apaixonar pela história da ciência. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar um link de afiliado meu aqui fixado nos comentários. Comprando por esse link, você não vai pagar nada mais por isso, mas você vai poder ajudar aqui o canal para que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. No fim das contas, a maior contribuição de Paracelso vai além de uma frase famosa, né, como a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Mas foi mostrar que a ciência avança quando alguém tem coragem de fazer uma pergunta diferente, de experimentar e de registrar os resultados das suas experiências. Enquanto muitos discutiam se uma substância era boa ou ruim, ele percebeu que talvez essa não era a pergunta correta, e em muitos casos a diferença entre um remédio e um veneno podia ser apenas uma questão de quantidade. E talvez essa seja uma boa lembrança não apenas para quem gosta de química, mas para qualquer pessoa curiosa sobre como o conhecimento humano evolui. A ciência não nasce pronta. Ela vai sendo construída aos poucos por pessoas imperfeitas, que erram bastante, mas que de vez em quando encontram uma pergunta capaz de mudar completamente a forma como enxergamos o mundo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, né? E me conta aqui nos comentários qual personagem da história da ciência você gostaria de conhecer no próximo vídeo. Tem muita gente fascinante que acabou ficando escondida nos livros de história, e eu acho que essas histórias merecem ser contadas.